Olá, vamos hoje para o dia 31 do nosso devocional e o tema de hoje é Vivendo a Visão. E a palavra que nós vamos usar como base está em Romanos, capítulo 12, o versículo 2, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos para a reflexão agora. A passagem bíblica que abre este capítulo merece uma profunda reflexão. Quero convidar você a dividir essa reflexão em três partes. A primeira parte diz respeito à grande promessa existente nessa passagem escrita por Paulo, que diz que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Vejo pessoas com uma vida de muitas lutas, dificuldades e disfunções, dizendo por aí que estão vivendo como Deus quer. Isso não é verdade, não é o que a palavra dele nos ensina. A Bíblia nos diz que Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus é fiel e bom o tempo todo. Deus é misericordioso, abençoador, faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, nunca nos abandona, nunca abandona os seus filhos e ama realizar o desejo do nosso coração. Todas essas são verdades sobre quem Deus é, sobre o caráter dele e sobre suas promessas para nós. Diferentemente de mim e de você, o caráter de Deus é imutável e ele cumpre as suas promessas. A segunda reflexão em Romanos 12, 2 é que existe um comando inicial. Diz que não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Essa palavra deixa claro que o nosso olhar para o mundo tem que ser de inconformismo em relação a tudo o que não está de acordo com os valores e princípios de Deus. Não podemos nos conformar com o nosso casamento infeliz, com o adultério, o desrespeito, a desonra, a grosseria, a falta de afeto, a falta de sexo, de cumplicidade, de amor. Esses são padrões do mundo, não de Deus. Não podemos nos conformar com filhos revoltados, isolados, pensando em tirar a própria vida, sem sonho, sem clareza do seu valor, andando com más companhias, bebendo, fumando, usando drogas e outras disfunções. Esses são os padrões do mundo e o maligno jaz no mundo. Nossos filhos não são do mundo. Não podemos olhar para as nossas crianças e nossos jovens e dizer que isso é normal, que é da idade e que vai passar. E o mesmo é válido para a nossa vida financeira, nossa carreira profissional, nossa saúde física e emocional e principalmente para a nossa conexão com Deus. Não podemos nos conformar e aceitar disfunções. Toda disfunção precisa ser identificada e eliminada de nossa vida. E a terceira reflexão é sobre o caminho que devemos seguir para eliminarmos tudo que hoje rouba a nossa alegria e nos impede de acessar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. E o caminho que o apóstolo Paulo nos dá é a renovação da nossa mente. Renovação é remover o velho e colocar coisa nova no lugar. Ele nos manda tirar da nossa mente velhos conceitos, velhos paradigmas, velhas mentiras, velhos pecados, velhas crenças, velhos valores e princípios e colocar no lugar do velho uma novidade que gera crescimento, arrependimento e aprendizado, transformação e cura. E nossa mente deve ser renovada por meio da palavra de Deus, dos padrões de Deus e por meio de novos conhecimentos que sejam 100% alinhados à Bíblia. Eu e você só experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida quando nos colocamos neste lugar de metanoia, uma mudança profunda de mentalidade e de caráter, uma verdadeira conversão.
É importante lembrar que esse processo de mudança de mentalidade precisa ser constante em nós, precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Precisamos viver constantemente sondando nosso coração, olhando de verdade para nossos comportamentos e nossas escolhas, vendo o que está gerando resultados diferentes do que é a vontade de Deus para nós. Não tem fim. Enquanto vivermos, precisaremos andar em consciência e inconformismo de tudo que está disfuncional em nós, para que possamos mudar, buscar novos conhecimentos, novos lugares, novas pessoas, nova unção e voltar para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. E ontem eu a convidei a sair do lugar que vinha limitando a sua visão e a escrever uma visão super positiva de futuro para a sua vida, em todas as áreas. Esse exercício é muito poderoso e é uma das maneiras de você não se conformar com seus resultados de hoje e construir novas possibilidades a partir da renovação da sua mente. Você primeiro traz consciência e olha como está a sua vida hoje. Depois, constrói uma vida boa, perfeita e agradável para o seu casamento, seus filhos, sua saúde, sua conexão com Deus e todas as demais áreas. O que você está fazendo na prática é dizer para a sua mente que não se conformou com a dor ou com a mediocridade que vem vivendo em algumas áreas e que decide se posicionar em direção à transformação da sua mente, do seu caráter, do seu conhecimento e tudo o que for preciso ser transformado em você para acessar sua visão linda do seu futuro. Mas atenção, preciso alertar sobre o maior fator de impedimento na construção da sua visão positiva de futuro, suas crenças. E em relação a isso, quero que pense sobre as seguintes perguntas: quais são hoje suas crenças sobre o seu valor próprio? O quanto emocionalmente você se vê como alguém capaz de realizar obras incríveis? O que de verdade acredita que merece viver nessa vida? São essas crenças, aquilo em que de fato você emocionalmente acredita sobre si, que definirão a dimensão dos seus sonhos e dos seus projetos futuros. São as nossas crenças que dizem se suportaremos a jornada de transformação da nossa mente e acessaremos nossa visão positiva de futuro, ou se desistiremos no meio do caminho. Por isso, eu e o Paulo falamos tanto sobre a importância de reprogramarmos nossas crenças. Sua crença de valor próprio, o quanto você reconhece a sua identidade dada por Deus, o quanto foi perdoado, amado e escolhido pelo próprio Criador para viver uma vida plena e abundante, para ser usado para os planos dele na Terra, vai definir a vida que você vai viver em todas as áreas. Então, essa é a reflexão que ela traz nesse dia de hoje, né? É meio que uma continuidade, né, do dia de ontem. E aí é necessário a gente, né, primeiro a gente acreditar que é possível, né? Acreditar que, poxa, é possível, é real e é para mim essa transformação. Porque às vezes a gente ouve aqui e a gente acha que assim, nossa, realmente é possível, é real, Deus pode realmente fazer, eu acredito no poder de Deus. Mas às vezes a gente não acredita que é possível e é real na nossa própria vida, né? Às vezes a gente acha que assim, a nossa visão, às vezes, sobre nós mesmos, né? Esse último parágrafo que ela trouxe agora, às vezes a minha visão sobre mim mesma, sobre o valor que eu tenho, sobre a capacidade que eu tenho, sobre o quanto eu sou escolhida realmente por Deus, eu sou especial, Ele tem um plano maravilhoso na minha vida. Se você tem dificuldade de acreditar nisso, porque não adianta você falar só da boca para fora. Você tem que acreditar profundamente nisso.
Se você tem dificuldade de acreditar nisso, se as suas crenças elas são limitantes, elas são ruins e negativas, fica muito difícil você acreditar que tudo isso é para você. Fica muito difícil de você acreditar que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes você até acredita, você chega a orar por outras pessoas da sua família, pessoas que você conhece, pessoas que pedem oração para você, você ora ali para aquelas pessoas com uma fé, com uma convicção de que Deus realmente vai fazer na vida delas, você deposita toda a sua fé. Mas quando é para você orar por você, você ora, mas você ora ali com aquela certa desconfiança, sabe? Com aquele certo desconforto e desconfiança. Poxa, será que realmente vai acontecer na minha vida? Será que eu vou viver mesmo isso? Por quê? Porque no fundo, a sua mentalidade ainda sobre você tá uma mentalidade negativa, né? Uma mentalidade ainda existe uma visão negativa sobre o seu próprio valor, sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento, né? E isso a gente vai mudando através do relacionamento que a gente tem com Deus, né? E é muito importante também a gente entender que o quê? Isso a gente vai mudando através do nosso relacionamento com Deus e através de ferramentas emocionais, né? Então, assim, para mim, o que vem me ajudando na minha caminhada é o método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, o processo de coaching, né? E os livros, os filmes que a gente tem acesso, né, dentro desse processo de coaching, que vai mudando a nossa mentalidade, os nossos sentimentos. Então, assim, a leitura da Bíblia, esse devocional já é uma maneira de você estar mudando as suas crenças. E às vezes a gente precisa mudar nossas crenças também sobre Deus, né? Sobre Deus, sobre dinheiro, por exemplo, enfim. Por quê? Às vezes não sei se faz sentido para você, mas eu tinha uma mentalidade antes, né? Uma crença sobre Deus de que Deus, assim, ele, se a gente fizesse alguma coisa errada, ele era aquele Deus assim distante, um Deus bravo, sabe? Um Deus que, não, porque ele vai pesar a mão sobre mim, sabe? Uma visão assim. E isso me dificultava, né? Ainda preciso trabalhar mais em relação a isso, né? Reconhecer a paternidade de Deus, né? Para entender que o quê? Que ele é misericordioso, que ele é bondoso, que ele quer sim que a gente tenha uma vida em abundância, que ele quer que a gente coma o melhor dessa terra, usufrua do melhor, que ele quer que a gente viva em paz, alegre, né? Então, assim, às vezes a gente tem que mudar completamente a nossa visão sobre Deus, a nossa visão sobre filhos, né? Ao invés de eu acreditar que, poxa, filho dá trabalho, dá gasto, sabe? Só dá dor de cabeça, nossa, enfim, mudar o pensamento sobre filhos, né? Começar a ver os filhos como Deus vê, que filhos são herança, são como flechas na sua mão que vão adiante de você, vão chegar muito mais longe do que você chegou. Filhos são bênçãos, enfim. Mudar sua mentalidade sobre dinheiro. Muitas pessoas pensam, dinheiro é sujo, dinheiro ele corrompe o meu caráter, gente rica, nenhuma pessoa rica vai entrar no céu, isso e aquilo. E não é isso. Né? O problema é quando a gente coloca, né, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quando a gente ama o dinheiro e faz do dinheiro, coloca o dinheiro ali como se fosse o senhor da nossa vida. Deixa a gente, né, a gente deixa ser governada pelo dinheiro. Então, o problema está em amar o dinheiro. O problema não está em ter dinheiro. Se você tem dinheiro, mas você tem santidade, você tem sabedoria, e você segue os princípios de Deus, você reconhece que não é seu, que é um recurso, né? Uma bênção que Ele está colocando nas tuas mãos, é um recurso para que você possa viver de uma maneira abençoada, para que você possa doar para outras pessoas, ajudar, ser uma fonte de bênçãos para outras pessoas, e também para que você possa manter a casa dele, para que você possa exercer a sua fidelidade com ele, através dos dízimos, enfim. Também
através das ofertas, né? Ser uma pessoa generosa, enfim, amar ao próximo. Então, o dinheiro, ele é uma fonte de bênçãos, se você souber usar da maneira correta. O problema não é o dinheiro vai determinar, só vai esclarecer, só vai trazer à tona qual o caráter que a pessoa tem. Ele não é o mal não é o dinheiro. O mal é o caráter da pessoa que talvez às vezes não sabe gerenciar, não sabe utilizar o dinheiro. E aí se torna aquela pessoa gananciosa, enfim. Então, sobre todas as áreas da nossa vida, a gente tem crenças, tem pensamentos. Então, eu preciso olhar para cada área da minha vida e ver, poxa, se eu estou com um resultado ruim nessa área aqui, como verdadeiramente eu penso sobre essa área? O que eu acho que é normal, que na verdade pode ser que seja comum no mundo, mas não é normal, né? Então, é isso, a gente identificar isso e não se conformar com isso, mudar a nossa mentalidade de acordo com o que a palavra diz, né? Porque a palavra é o que é a verdade que deve reger a minha vida e não aquilo que eu penso. E aí construir essa visão positiva de futuro, né? De acordo com o que está na palavra de Deus e de acordo com o que você deseja para você. E aí ela traz ontem, no devocional de ontem, eu falei sobre a ferramenta, né? Que ajuda a gente nas nossas emoções, né? Que ajuda a gente a ter emoções positivas para que a gente vá realmente em busca daquilo que a gente deseja, que é o mural da vida extraordinária, tá? Ele chama Mural da Vida Extraordinária. Eu vou colocar lá, disponibilizou o QR Code aqui no devocional, eu vou colocar para vocês lá no grupo, para que você possa ver a explicação que ela traz sobre o exercício e você possa montar o seu, tá bom? Aí, se você tiver dúvida sobre como montar, enfim, aí você me chama que eu te auxilio. Só vou adiantando aqui, tá? Nesse mural da vida extraordinária, você não pode colocar foto sua. Você tem que colocar fotos, buscar fotos na internet, enfim, que representem aquilo que você quer, certo? Represente você. Você tem que colocar sempre uma foto ali onde tenha representando você, se for só você sozinha na sua visão. Se for você com seu marido, você tem que colocar uma foto de um casal, mas não pode ser a sua própria foto, tá? Você não pode pegar uma foto, por exemplo, que você já tem em casa, cortar a sua cabecinha lá e colar no mural. Não pode ser. Por quê? Tem que ser uma imagem nova para que o seu cérebro imagine e estimule ele a buscar aquela memória, buscar viver aquilo. Não pode ser uma foto sua que você já tem, porque senão ele vai achar que é uma coisa que você já viveu. Então ele não vai buscar agir para te ajudar a agir para que você conquiste. Então não pode ser foto sua, tá? E o que mais? Se for foto, por exemplo, assim, se você quiser um carro novo, vamos supor, uma casa nova, você tem que buscar imagens, procura buscar imagem que tenha, por exemplo, uma pessoa dirigindo no volante, entendeu? Procura buscar imagem, nem que você tenha que colocar uma imagem do carro por fora e uma imagem de uma mulher dirigindo, por exemplo. Ou uma imagem, por exemplo, da casa que você quer. Você coloca a imagem da casa, a fachada, tudo, e coloca, por exemplo, uma família fazendo uma refeição na mesa. E aí você pode associar, quando você for fazer o exercício de visualização, você pode associar que dentro ali, que você está vivendo dentro daquela casa, em família, certo? Porque se você colocar só a imagem sem pessoa vivendo aquilo, pode ser que, por exemplo, seu cérebro comece a ver aquele carro na rua, na concessionária, parado na rua, e ele vai achar que você já realizou, certo? Então, a intenção é mostrar para o seu cérebro que você precisa dirigir aquele carro, que você precisa usufruir daquela casa com a sua família, tá bom? E aí, se você tiver dúvida, você me chama lá no grupo, que eu te explico melhor como que você pode fazer esse mural, mas é muito simples. E no vídeo, ela também vai explicar tudo direitinho, tá? Então, é isso. E que você possa fazer depois o exercício de visualizar, tá? É isso. Um abraço e até amanhã.